Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, né, esteja conosco e permaneça aqui, né, em nossos corações. A espiritualidade amiga também nos ampare, nos auxilie a todos, né, para que a gente possamos, né, em contato com as lições de Jesus, especialmente na noite de hoje, né, a gente vai refletir sobre a parábola do bom samaritano, né, que a gente possa absorver, né, o conteúdo, assim, moral, espiritual mais profundo, né, que o Mestre Jesus quis passar para nós, né, para a gente depois colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Esse estudo que a gente vai fazer, eu baseei ele numa palestra que eu ouvi há muitos anos atrás do Haroldo Dutra Dias, né, que é um estudioso muito conhecido da doutrina espírita. Então ele colocou ali umas ideias muito interessantes, assim, que eu vou colocar aqui também, acrescentar mais algumas coisas, né. E antes da gente falar propriamente da parábola do bom samaritano, é importante a gente compreender onde que está a parábola lá no Evangelho, em que momento Jesus conta essa parábola, qual que era o pano de fundo, né, dessa parábola, que vai fazer toda a diferença para uma compreensão assim mais profunda. Porque a parábola, apesar dela estar mais para o final do Evangelho de Lucas, na verdade a história começa lá no capítulo 9, quando Jesus, assim, de uma forma meio enigmática, fala assim para os apóstolos que estavam perto dele ali, assim: olha, eu preciso ir a Jerusalém. Isso os apóstolos não estranharam, porque se aproximava a época da Páscoa judaica, e faz parte ainda até hoje da tradição judaica, que na época da Páscoa, todos que podem, que tiverem condição, devem ir até Jerusalém, participar das festividades lá em Jerusalém. Então, isso eles não estranharam, né? Mas Jesus falou assim para eles: eu quero ir para Jerusalém, mas eu quero passar pela Samaria. A Samaria, aí sim os apóstolos estranharam, porque escolher esse trajeto seria escolher o caminho mais longo, mais árduo, mais difícil, por regiões desérticas e montanhosas, e um território hostil também, porque lá naquela época já havia, né, ocorrido a divisão, né? Anteriormente o povo hebreu era um povo só, eram as 12 tribos de Israel, né? E 700 anos antes de Jesus teve o grande cisma, né, a grande divisão, onde as 10 tribos do norte, né, chefiadas por Benjamim, né, se uniram e tinham assim como que a sua capital religiosa na Samaria. E as 2 tribos do sul, lideradas por Judá, né, tinham assim a sua sede em Jerusalém. E eles ficaram assim inimigos um do outro, apesar de vir do mesmo tronco religioso. Eles viraram inimigos mesmo. É mais ou menos o que a gente vê na Palestina ainda hoje em dia, entre árabes e palestinos, né? Aquele conflito, aquela confusão já remonta a milênios atrás isso. Então, um judeu passar pela Samaria era algo complicado, bem complicado, porque já havia notícias de judeus hostilizados e assassinados na Samaria, assim como também samaritanos que sofreram a mesma perseguição ali nos territórios dos judeus, nos territórios do sul. Então, quando Jesus fala passar pela Samaria para ir para Jerusalém, causou muita estranheza mesmo, porque não fazia nenhum sentido para os apóstolos, né? Mas é evidente que para Jesus ele tinha um plano, fazia todo sentido para ele. Mas os apóstolos ali acolheram, né, essa ideia de Jesus, essa decisão de Jesus. E algum deles, liderados assim por João Evangelista nessa ocasião, eles falaram assim: não, então tá bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antes, foram João e mais alguns dos apóstolos, foram antes lá na Samaria ver se arrumavam um lugar para dormir, para comer, assim, já deixar planejado assim essa trajetória, porque era uma jornada longuíssima, mas muito longa mesmo, né? E eles foram para ver se arrumavam esses lugares. E o que aconteceu? Eles foram lá, né, no território da Samaria, foram procurar um lugar para pouso, um lugar para alimentação, para descanso. E o que aconteceu? Ninguém quis dar hospedagem a eles.
que era até o esperado, afinal eles eram judeus, né? Aí eles retornam da Samaria, né, nessa missão que falhou e não conseguem, né? E dizem para Jesus, né? Ó, ninguém na Samaria quis nos dar hospedagem, ninguém lá quis nos dar atenção. E essa questão assim, da hospedagem naquele tempo, na tradição lá daquele povo, era uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, porque hoje em dia a gente é cheio de recursos, né? Tem os transportes, né? Mas naquele tempo as viagens eram diferentes. Você dependia de hospedagem assim nos lugares que você ia, hospedagem de desconhecidos mesmo. E fazia parte da tradição lá do Oriente Médio, assim, de dar essa hospedagem, de dar essa assistência ao viajante. E tinha assim um mito, né? Uma tradição mitológica assim, que aquele que não desse a hospedagem para o viajante ia descer fogo do céu e ia queimar aquela família. Aí num registro interessante do Evangelho, que está lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, quando João Evangelista volta com mais alguns apóstolos e dá essa notícia, ele fala assim para Jesus: mestre, ninguém quis nos dar hospedagem. Aí João fala para Jesus: queres que eu peça ao Pai e desça fogo do céu para queimar os samaritanos? Baseado nessa tradição, né? Olha que coisa caridosa, né? Não deu hospedagem, vamos pedir para Deus queimar todo mundo, né? Fazer churrasquinho dos samaritanos, né? Evidentemente Jesus o repreende, falando: não, João, né? O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas sim veio para salvar e encaminhar os homens, né? Salvar no sentido assim de recuperar, de dar equilíbrio, dar direção, né? Aí João deve ter falado assim: tá bom, né? Não quer que queime, então deixa o samaritano lá. E eles foram. E Jesus faz essa trajetória com os apóstolos passando pela Samaria. E eventos extraordinários acontecem. Passagens assim lindíssimas que estão lá no Evangelho, que estão registradas lá, que eu não vou contar aqui, eu não vou dar spoiler, né, para todo mundo querer ler lá no Evangelho lá o que acontece nessa trajetória pela Samaria. São eventos bem importantes assim que estão registrados lá. E depois dessa trajetória, já se aproximando de Jerusalém, chegando já em Jerusalém, antes de entrar na cidade, as portas da cidade, é que tem um encontro com o doutor da lei. Antes mesmo de entrar na cidade, tem um encontro com o doutor da lei que é esse que pergunta para Jesus, né? Quando começa a parábola ali: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? Agora vamos pensar um pouco, né? Eles fizeram uma viagem passando pela Samaria. Vocês lembram que ninguém deu pouso, hospedagem, ou seja, eles fizeram isso sem parar em lugar nenhum. Devia dormir em gruta, onde desce, comia o que tinha no caminho. Então eles chegavam ali. Esse trajeto, para vocês terem uma ideia assim, transformando assim numa distância que a gente consegue calcular, hoje em dia seriam 140 quilômetros que eles andaram. 140 quilômetros, pensa bem. Então eles chegando em Jerusalém ali, imagina como que eles estavam. Cansados, né? Extenuados, com fome, com sede, né? E chega em Jerusalém, será que tem lá alguém para falar: não, senta aqui, descansa, né? Não, come aqui um prato aqui de comida, uma água, né? Não. Vem um doutor da lei fazer perguntas assim maldosas para tentar colocar Jesus em má situação, né? E mesmo assim, Jesus ali, cansado, com fome, com sede, como os apóstolos ali pegam e responde para o doutor da lei, né? O doutor da lei pergunta: mestre, o que preciso fazer? É preciso fazer para herdar a vida eterna? O doutor da lei, como o nome diz, já dá uma ideia para a gente. É aquele que fazia parte do templo e que estudava a lei judaica. Então ele era um profundo conhecedor da lei. Essa lei que se refere à lei hebraica, né? A lei, o Pentateuco de Moisés, né? Os 5 livros atribuídos a Moisés, né? Que eles chamam lá Torá, né? Então ele era um profundo conhecedor disso. Então ele não pergunta porque quer saber. Ele pergunta porque quer colocar Jesus em uma situação, né? Mas ele pergunta. Só que Jesus era Jesus, né? O mestre amado, o governador espiritual desse planeta, né? O grande erro do doutor da lei foi subestimar com quem ele estava conversando, né? E Jesus devolve a pergunta falando para ele, devolve com 2 perguntas. Fala assim: o que está escrito na lei? Você quer saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei?
Como lês? São duas perguntas. É muito interessante a gente pensar nessas perguntas de Jesus, porque na primeira, o que está escrito na lei? Jesus já está falando assim, não vamos ficar com opiniões pessoais, né? O que está escrito lá? O que Moisés determinou? O que os sábios determinaram? Já está delimitando o assunto, né? Não vamos devagar, né, por opiniões pessoais, por questões filosóficas, né? E na sequência, a outra pergunta é como lês? Porque uma coisa é o que está escrito, e outra coisa é a forma que eu leio aquilo que está escrito. Osama Bin Laden, terrorista conhecido, ele lendo o Alcorão, que é um livro religioso, cheio de caridade, cheio de espiritualidade, ele pegou e leu ali e interpretou de uma forma que ele se transformou num terrorista achando que estava agindo em nome de Deus. Né? De repente, no meio espírita, a gente vai ter isso também. A pessoa vai ler uma coisa e vai pegar aquilo ali para agir como se fosse como uma interpretação pessoal para impor certas posições aos outros. Né? Então, o modo que a gente lê é muito importante. E é o que Jesus pergunta, né? Devolve, responde perguntando. Né? Que já é bem estranho, né? É bem estranho, né? O doutor da lei vem testar Jesus com a pergunta, Jesus devolve com duas perguntas, que o doutor da lei responde, e Jesus ainda fala, muito bem, respondeu certinho. Nota 10 para você. Faz isso e viverás. Porque o doutor da lei respondeu citando dois importantíssimos trechos do Antigo Testamento. Primeiro lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E cita também Deuteronômio, capítulo 19, versículo 8. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante pensar nesse diálogo inicial deles, porque do que eles estão falando? Né? O doutor da lei pergunta, Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei, ou seja, o doutor da lei queria avaliar Jesus, de repente ele que é avaliado, né? Opa, o que está escrito na lei ele tem que saber, né? Estavam ali os apóstolos, certamente tinham mais pessoas que estavam atentas a esse diálogo. Aí o doutor da lei responde com perfeição, segundo Jesus mesmo falou, respondeu muito bem. Faz isso e viverás. Eles estão falando ali de 1000 anos de tradição da interpretação dos textos religiosos. Porque para chegar nessa resposta, precisava ser um profundo conhecedor da lei. Mas profundo conhecedor mesmo, como o doutor da lei era, né? Esse conhecedor, e evidentemente como Jesus também era, né? Conhecedor dessa lei, dessa forma de compreensão, né, da lei. Porque assim, ele cita, né, a pergunta do doutor da lei foi o quê? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? O que é esse herdar a vida eterna? Né? Na compreensão deles lá, herdar a vida eterna. Lá no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, estava lá escrito que Abraão, né, Isaac, Jacó herdarão, né, a terra prometida. Tinha essa tradição lá, né? Abraão, os patriarcas, os grandes patriarcas, que Deus falou para eles que eles herdarão a terra prometida, né? Aí tá, herdaram a terra prometida, eles vão herdar, né? Tá. Aí passou os séculos, passou lá, tanto de tempo, aí um dia lá, devia estar numa reunião lá, e alguém perguntou assim, mas vem cá, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, como é que eles vão herdar a terra prometida? Nossa, aí os sábios foram pensar na resposta e chegaram assim, a conclusão que é o quê? Não, a terra prometida não é uma terra física, não é igual quando Moisés saiu lá do Egito e tinha que se deslocar lá para a terra prometida, naquela travessia. Não é essa terra mais. A terra prometida é o quê? É um mundo de paz, de concórdia, que vai se estabelecer no planeta quando o Messias retornar. Vai falar, então tá, esses que vão herdar a terra, né, prometida, ou nessa vida eterna, né, que é claro que não é uma condição material. Eles entenderam isso, né? Mas aí surgiu a outra questão, mas quem que vai herdar agora essa terra então? Os patriarcas lá devem ter herdado, então agora quem que vai herdar? Aí fala assim, não, todos os justos de todas as nações. Então para a gente que quer segurar nosso mundo, né, no mundo de regeneração que está vindo aí,
basta ser justo, né? Os justos de todas as nações. Quer dizer que não era mais só aquele pessoal ali, basta ser justo. Aí uma questão vai levando a outra, né? O que é preciso fazer para ser justo? Isso a gente está raciocinando na compreensão deles lá para a gente compreender a parábola. Né? O que é preciso fazer para ser um justo? Aí fala, não, basta cumprir os mandamentos da Torá, da lei mosaica. Né? Aí pode parecer até simples, né? Mas não se enganem. Porque os estudiosos já contaram, né? Já foram lá e cadastraram. No Antigo Testamento tem 614 mandamentos. Pensa bem, a complicação de você cumprir 614 mandamentos. Porque realmente era uma lei, assim, quase uma lei civil, disciplinadora. Não faz isso, não faz aquilo, não pode ir lá, não pode brincar, sabe? No Antigo Testamento você encontra muito, são 614. Eu falo, nossa, mas isso está muito complicado, como é que você vai cumprir, né? Como é que você vai seguir 614 mandamentos? Aí Léo, um dos grandes sábios, avô de Gamaliel, que foi mestre de Paulo, que está retratado lá na obra Paulo e Estevão, né? Esse Léo, junto com outros sábios da época ali, falaram, não precisa ir lá nos 614, se você cumprir os 10 mandamentos, eles já englobam os 614. E depois ele mesmo e Léo com os outros sábios reduziram ainda mais para esses dois que foi citado aqui lá de Deuteronômio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos de fato resumem, né? São o resultado, né? São assim, a aglutinação dos 614, dos 10 mandamentos. Então, Jesus em outra passagem fala, né, do mandamento maior, diz que esses dois mandamentos resumem a lei e os profetas. Isso foi em outra passagem, né, no mandamento maior. Então, qual que era o problema? Qual que era o problema nessa questão que o doutor da lei estava tentando ali Jesus? Porque no primeiro mandamento, né, de Deuteronômio, não tem confusão. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, ou com todo o teu muito, dependendo da tradução. Isso aí era tranquilo, isso aí eles aprendiam lá, né, na tradição oral deles, eles cantavam, tinham lá né, uma música que citava esses versos. Então isso aí era muito... A evangelização deles lá, das crianças, já aprendiam isso. Né? E esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, parece até uma redundância, né? Parece que tá uma coisa repetitiva, mas não é não. A gente precisa entender isso, como eles compreendiam lá, né? Esse amar a Deus sobre todas as coisas era dividido em 3 níveis. Quando eles falam amar a Deus com todo o teu coração, o que eles estavam querendo dizer? O coração para nós aqui, simbolicamente, o que é? A sede do sentimento, né? Para nós é a sede do sentimento. E o raciocínio fica onde? No cérebro, na cabeça, né? A sede do raciocínio é na cabeça. Mas para eles lá não era assim. O coração era a sede do sentimento e do raciocínio também. Para eles lá eles tinham essa concepção. Então quando fala assim, ó, amar a Deus de todo o teu coração, está falando para dar com sentimento e com raciocínio. Todo o coração é para você dar unidade entre uma coisa e outra. Porque muitas vezes é assim, a gente sabe o que é certo fazer. Ou seja, o raciocínio, a razão está apontando. Mas os sentimentos inferiores meus não deixam de fazer. Ou seja, tem um conflito ali. Às vezes eu quero fazer o bem, mas eu escolho aquilo que atende o meu imediatismo, o meu egoísmo. Então está sempre em conflito o sentimento, aquilo que eu quero ser, eu queria ser um espírito mais evoluído. Né? Mas o meu raciocínio, o meu livre-arbítrio me leva às opções assim mais interesseiras e imediatistas. Então tem um conflito. Amar a Deus de todo o teu coração é quando você dá unidade a isso. É quando você junta sentimento e raciocínio nesse amor a Deus. No segundo nível, de toda a tua alma. O que era a alma para eles lá? A alma para eles, a alma para a doutrina espírita, o que é? Segundo a definição do Livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado, né? É uma definição que não é muito usada, mas a alma, quando fala alma,
Na definição do Livro dos Espíritos, está se referindo ao espírito encarnado. Né? E espírito é quando está desencarnado. Né? A gente usa mais o termo encarnado e desencarnado, né? Mas para eles lá, a alma também era isso, era a união do ser essencial, né, espiritual, com o corpo físico. Porque lá eles não tinham assim, uma ideia, eles não conseguiam conceber direito uma ideia do espírito fora do corpo. Né? Eles não tinham muito essa ideia assim, de como que o espírito ia viver fora do corpo. Então, quando falava lá de toda a tua alma, estava se referindo ao corpo físico. O que quer dizer isso? Amar a Deus de toda a tua alma. O seu espírito com o seu corpo e em gestos concretos. Concretamente. É por isso que eles iam a Jerusalém, por isso que faziam sacrifícios. São atos concretos de adoração a Deus. Né? Tem toda uma ritualística complicada lá no judaísmo. Né? São aqueles atos concretos que você faz utilizando o corpo. Né? E no terceiro nível, né, que é desse amor a Deus, amar a Deus com todas as tuas forças. As forças aí é o seu poder, inclusive econômico, é todas as suas posses, todas as suas possibilidades. É você colocar tudo isso a serviço de Deus. Isso eles não tinham problema com essa primeira parte. Mas na segunda parte, amar o seu próximo como a si mesmo, aí era complicado para eles. Era complicado, sabe por quê? Lá naquela época tinham duas correntes. Uma corrente maior, majoritária, assim, entendia que quem que é meu próximo? Ou quem é meu irmão? Porque o termo lá nas escrituras, né, arria, é irmão. Né? Quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo? Aí a grande maioria lá entendia, o próximo é o pessoal do povo judeu. Esses são meus próximos. Todos aqueles que seguem Moisés, que têm a ideia do Deus único, esses são meus irmãos, esses são meus próximos. E tinha uma corrente minoritária, liderada lá também por Ilhéu, que difundiu essas ideias, assim, falou, não, irmão é todo mundo. Irmão, né, o próximo, todos somos próximos, todos somos filhos de Deus. Você citava textos antigos lá, que Abraão acolhia os estrangeiros, chamava de irmão, dava um embasamento lá. Mas essa era uma corrente minoritária. Porque quando, né, Jesus devolve as duas perguntas e o doutor Daley responde, é evidente que o doutor Daley não ficou satisfeito, né? Aí o que ele faz? Ele faz outra pergunta para Jesus. Né? Só que, de novo, ele não está querendo resposta. Ele está querendo comprometer Jesus. Quem é meu próximo? Porque se Jesus falasse assim, meu próximo é todo mundo. Aí ele ia falar assim, não, eu sou daquela corrente lá que o próximo são só o povo judeu. Aí você está errado. Aí ia começar ali o que ele estava planejando mesmo. Só que Jesus era Jesus, né? O que ele faz? Perguntar, quem é meu próximo? O que Jesus faz? Ele conta a parábola do bom samaritano. Ele não responde. Ele conta a parábola do bom samaritano. E como que é a parábola? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. Parece um detalhe bobo na passagem, né? Nessa história que Jesus conta, mas não é não. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica lá no alto da montanha, lá no alto, lá no altão. Então, para você ir para Jerusalém, o que você tem que fazer? Você tem que subir. Então, se você está indo para Jerusalém, você está subindo. Como era a época de Páscoa, quem estava subindo lá era para quê? Para participar da Páscoa judaica, daquelas comemorações religiosas, daqueles rituais, né? E muita gente ia para lá. Calcula-se que Jerusalém nessa época tinha por volta de 50 mil habitantes, assim, população São Lourenço, né? População normal. Mas na época da Páscoa, subiam para Jerusalém mais de 1 milhão de peregrinos, isso lá 2.000 anos atrás. Dá para imaginar como que ficava movimentada essa estrada? Antes da Páscoa, todo mundo subindo. Aí depois da Páscoa, cada um voltando para sua casa, descendo. Então quando Jesus fala, um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está fazendo uma referência que depois da Páscoa, depois de cumprir lá os rituais lá das comemorações da Páscoa, ele está voltando para sua casa. Aí o que acontece com ele? Encontra com ladrões que roubam ele, batem, deixam ele semi-nu, semi-morto, largam ele lá. Aí Jesus continua na história. Descendo pelo mesmo caminho,
veio um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, descendo. Descendo de onde? De Jerusalém, depois do quê? Das festas religiosas da Páscoa. Descendo pelo mesmo caminho, veio um sacerdote que olhou e passou ao largo, né? Ou seja, o sacerdote que, o doutor da lei, cuidava do aspecto assim, do estudo, né? Da palavra, né? Dessa parte teórica, né? O sacerdote cuidava dos rituais em si, religiosos, né? E era quem deveria dar o exemplo, né? Religioso daquilo que ele aprende, né? Mas ele passa ao largo. Agora, a gente tem que pensar uma coisa assim também. O sacerdote, por causa das funções dele lá no sacerdócio lá, ele não podia nunca tocar num cadáver, num corpo morto. Ele não podia. Senão depois ele tinha que passar por um processo lá de purificação, um negócio complicado, que demorava muitas semanas. Ele não podia ir participar do ofício enquanto não fosse purificado. Era, né, fazia parte lá do que eles entendiam lá. Então ele chegou lá, ele olhou o homem. Ele está lá desacordado, caído. Está morto? Ele não sabe, né? Mas ele pensa assim, se eu tocar nele eu vou ficar impuro, né? Será que é meu irmão? Se ele é da corrente majoritária, irmão é quem? É o judeu, né? Será que ele é judeu? Como é que vai saber? O homem está lá semi-nu, né? Levaram até as roupas dele, está desacordado, devia estar com a cara toda machucada, cheia de hematoma, cheio de sangue, né? Não dava pela aparência, assim, pelo jeito de saber se é ou não é irmão. Aí o sacerdote pega e vai embora, resolve ir embora. Vamos embora. Só que o sacerdote ele correu um risco muito grande, né? E Martin Luther King, curiosamente, comenta essa parte da passagem. Ele diz assim que o sacerdote, naquele momento, ele se preocupou com tudo, né? Se o homem estava morto, se alguém estava olhando, se ele ia ficar impuro, se era judeu, se não era judeu, né? Ele preocupou com tudo, menos com a própria pessoa caída ali, né? E ele correu um risco muito grande, né? E se fosse uma pessoa querida dele, que ele não pôde identificar ali? Tem uma história que contam, não sei se é verdade, se não é, né? Mas contam a história, eu já ouvi, vou passar ela assim, que num pronto-socorro lá de Belo Horizonte, na madrugada, assim, comum, a gente sabe o que acontece, né? Ficam lá o pessoal de prontidão e os médicos não tem movimento, eles vão dormir. Vão lá descansar, é para descansar, mas pegam e vão dormir. É quando vê, chegou um acidentado lá, acidentado grave, né? Aí os enfermeiros correram lá, foram acordar o médico, doutor, pelo amor de Deus, corre lá, um carro grave, você precisa ir lá agora. A médica falou, já vou. Aí pegou e cochilou mais um pouco, passou 15 minutos, os enfermeiros correram lá e falaram de novo, doutor, pelo amor de Deus, é muito sério o caso, é muito grave, você precisa ir lá agora. Eu estou indo. Aí ele demorou ainda, depois de meia hora chegou lá. E infelizmente tinha vindo a óbito lá o acidentado. Só que na hora que o médico chegou, olhou, era o filho dele, o acidentado. O mesmo risco que o sacerdote correu ali, né? A gente faz o bem assim, sem esperar retribuição, sem ver a quem, né? Mas certamente pode estar alcançando uma pessoa muito querida. Isso, inclusive, quando a gente está na condição de reencarnado, aquela pessoa que está caída ali na rua, quem que é? Hoje em dia pode ser um desconhecido meu, né? Eu não o conheço, né? Mas vai saber as ligações que ele tem comigo. Ou aquela pessoa que bateu lá na porta da minha casa, esfomeado, pedindo ajuda, amparo. Eu pego delicadamente, despacho. Eu não sei quem é, mas vai saber se tem uma relação comigo, com o meu passado, se é alguém muito querido meu, que por forças assim espirituais do destino foi encaminhado ali. Então, é sempre bom a gente pensar quando a gente se nega a caridade, se a gente não está correndo um risco desse. Aí continuando a passagem, para a gente acelerar aqui, parábola que Jesus conta, né? Aí tá, o sacerdote foi embora. Aí ele diz assim, indo pelo mesmo caminho um levita, indo pelo mesmo caminho, qual caminho? O caminho de descida, que o sacerdote desceu. Vindo lá também dos rituais, das festividades da Páscoa. O que o levita faz? O levita é o aprendiz do sacerdote. É que lá no templo lá é o que ajuda e tal, mas ele está ali aprendendo como que faz, e um dia ele vai ser sacerdote. Se o sacerdote já deu o exemplo, né, é lógico que o levita fez o quê? Vou também passar o erro, vou passar não lá. Porque
no campo religioso acontece muito isso. Em vez da pessoa seguir a religião, ela segue pessoas. O que é um erro assim bem grave, né? Na doutrina espírita acontece muito isso. Sabe? A gente tem que seguir a doutrina espírita e não seguir pessoas. Mesmo que seja um dirigente, mesmo que seja uma pessoa que tenha uma certa relevância, não? É importante o que a pessoa traz, talvez seja importante o trabalho que ela realiza, a casa que ela cuida, mas quem você tem que seguir é o quê? É a doutrina. É o que está lá na doutrina. Né? Tem uma amiga lá de São Lourenço, conhecida, e quando eu estava começando a doutrina espírita, lá em 95, 96, ela fazia palestras maravilhosas, né? Maravilhosas. Ela é bem mais nova que eu. Hoje em dia ela tem 40 anos. Pensa bem, em 96, ela era quase um adolescente. Fazia palestras maravilhosas, mas é uma coisa espetacular mesmo, principalmente falando do Evangelho. E num determinado momento lá sumiu. Não, sumiu do radar espírita, nunca mais tive notícia. Em 2010, por essas coisas do destino, assim, nós fomos trabalhar no mesmo lugar, trabalhamos até hoje no mesmo lugar. Aí eu tive a oportunidade de perguntar, eu fiquei sabendo que ela deixou de ser espírita naquele intervalo, que não queria saber mais de doutrina espírita. Aí lá no meu trabalho, uma oportunidade lá, eu tive como perguntar para ela, o que aconteceu? Você não deixou a doutrina? Você falava tão bem e tal. Aí ela me falou assim, eu me decepcionei com as pessoas. A gente ouve e fala, né? O que você vai dizer? Né? Vai decepcionar com as pessoas? Né? A doutrina não são as pessoas à nossa volta, seja ela aqui no grupo espírita, seja ela na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja qualquer círculo que a gente tiver, círculo de amigos, são imperfeitos como nós. Como é que a gente vai esperar que ninguém te decepcione em momento nenhum? Isso aí é esperar do outro algo que você não pode dar, que é perfeição. Né? Então aquele que segue alguém da religião, em vez de seguir a religião em si, está no erro. Porque daqui a pouco o outro cai no buraco lá, acredita seguindo, ele cai junto, e aí? De quem é a culpa? Você chega lá do lado de lá, seu mentor te pergunta, nossa, mas você caiu, por que você caiu desse jeito? Não, eu estava seguindo o outro ali, aí caiu, eu caí também. Tem um amigo nosso que fez palestra já por aí assim tudo. Ele conta uma história interessante que numa casa espírita aí num lugar aí que eu não vou dizer, afastado daqui. Fez a palestra, tudo, aí na hora do passe acontecia uma coisa interessante lá. Na hora do passe, todo mundo tirava o sapato, o tênis, a meia e ficava descalço. Eu falei, que coisa, né? Os passistas, quem ia tomar passe, então, se dirigia descalço para a cabine de passe. Ele ficou intrigado com aquilo, né? Que eu nunca tinha visto essa coisa dela. Aí depois que terminou assim, perguntou pessoal, mas interessante o negócio de ficar descalço, por quê? Aí fala assim, não, a dona fulana, que era dirigente, que fundou a casa, que era uma senhorinha já, ela faz e a gente faz também. Aí foi lá conversar com ela, falou, sabe, esse negócio de tirar o sapato, o tênis. Aí ela foi explicar para ele, então, meu irmão, na hora do passe a gente recebe energias espirituais, tem a energia do passista também que é transmitida, mas também tem energias que vêm lá do centro da Terra, sabe? Que são absorvidas assim pelos pés e tal. Aí esse rapaz falou assim, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, essa energia vem lá do centro da Terra, pessoal, é longe pra caramba. É muitos e muitos quilômetros até o centro da Terra lá. Né? Então, essa energia foi subindo, passou pelo magma, né? Aquela coisa quente, derretida, passou pelo manto rochoso, passou pelo lençol freático, passou pelas camadas de rochas, pela terra, mas parou na sola do sapato. Qual que é o sentido disso? Né? Não faz sentido nenhum. Né? Mas aí uma pessoa fez, outra começou a seguir. Essa coisa de seguir sem discernimento o outro. O próprio Emmanuel falou para Chico assim, lá no começo da caminhada. Falou assim, olha, você vai estudar muito, você vai estudar o Evangelho, você vai estudar Kardec. Se um dia eu falar alguma coisa diferente de Kardec e diferente de Jesus, você me deixa e segue Kardec e Jesus. Emmanuel falou isso, não? Chico. É lógico que Emmanuel nunca se desviou de Kardec e Jesus, mas o que podia acontecer? O médium, né? Não o Chico, né? Mas o médium se desvia e começa a receber mensagem de outra pessoa que ele acha que é seu mentor, né?
e começa a se desviar. Então tem que seguir o ensinamento, não seguir pessoas. E o levita fez isso, né? Aí, continuando a história, vem um samaritano. Olha, samaritano. Vamos pensar numa coisa. Está ali na porta de Jerusalém. Jesus e os apóstolos não receberam acolhidos na Samaria, ou seja, nenhum samaritano quis acolhê-lo. Está na frente de um doutor da lei, que é inimigo ferrenho dos samaritanos. E nessa história que Jesus conta para explicar quem é o próximo, quem é a pessoa boa, a única que atendeu aos deveres ali da religião, os deveres divinos? Um samaritano. Um samaritano. Então, se você olhasse o doutor da lei nessa hora que ele falava, um samaritano estava vindo ali, o doutor da lei deve ter ficado branco, deve ter... né? Mas Jesus continua a história, né? O samaritano viajando por aqueles caminhos, aí já não estava descendo mais. Ele não fala que estava descendo como o homem que foi assaltado, nem descendo como sacerdote, nem como levita. O samaritano viajava por aquele caminho. Pegou uma bifurcação, uma encruzilhada, virou ali e tal. Mas ele não estava descendo de Jerusalém, até porque seria estranho um samaritano ir lá em Jerusalém. Ele não era bem-vindo, ele não queria ir lá nem nada. O samaritano vê o homem caído, e no texto evangélico, né, na história de Jesus, tem uma frase lindíssima assim, que diz: ele foi tocado de compaixão. É interessante se a gente imaginar, pensar nisso. Ele foi tocado de compaixão, a voz passiva, né? Quer dizer que não é que ele teve compaixão, ele foi tocado de compaixão. Alguém tocou compaixão nele. Quem será que tocou compaixão nele? Deus, a espiritualidade maior, tocou compaixão nele para ele se condoer da situação daquele homem ali. Ele realmente, né, vê aquilo ali, aí ele para o caminho dele, ele interrompe, né? Ali o objetivo dele, vai lá atender o homem. Pega lá o vinho, né? Passa ali nas feridas, né? Para dar uma limpada, aquela coisa assim para desinfeccionar, desinflamar. Passa o azeite, né? Que tem aquela propriedade assim de curar, né? De cicatrizar. Enfaixa, né? Passa ali uns panos, né? Pensa as feridas, né? Que é enfaixar. Coloca sobre o seu cavalo, né? Sai puxando assim como se fosse, né, um cavalo, um camelo, né? A gente falava, não tinha cavalo naquela época. Põe sobre o seu animal, né? E sai puxando assim como um mísero escravo, assim. Coloca aquele desconhecido. Quem que é aquela pessoa ali? Ninguém sabe. Porque é o único personagem da história que Jesus não identifica. Que não é possível identificar. Mas o samaritano sai puxando aquele homem, o seu animal, né? Depois de já ter feito os primeiros socorros, leva numa hospedaria. Né? Fala, não, olha, vou deixar um dinheiro aqui, ó, tenho que continuar minha viagem. Quando eu voltar, o que gastar a mais eu pago. O doutor da lei nessa hora, ele devia estar assim, sabe, com muita raiva. Sabe por quê? Porque nessa história que Jesus contou, o samaritano foi o único que amou a Deus naqueles 3 níveis. Lembra? Todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Lembra disso? Nós falamos agora há pouco. Porque com todo o teu coração, né, que é o sentimento e raciocínio. Porque quando ele chegou ali e viu a situação, ele se condoeu, né? Ele sentiu misericórdia, né, do homem. Mas ele teve que pensar também, o que eu vou fazer? O que eu tenho aqui? Eu tenho vinho, eu tenho azeite, vou enfaixar, ou seja, já uniu ali raciocínio e sentimento, ou seja, deu unidade no coração naquele entendimento. Aí ele desce do seu cavalo, vai lá, coloca azeite, deve dar água, enfaixo. O que ele está fazendo? Ele está amando Deus de toda a tua alma, que é o que? Com gestos concretos, né? Ele está concretamente, ele está lá agindo. Então a lição é muito mais profunda, essa parábola de Jesus conta, principalmente para o doutor da lei que compreende isso muito bem. E ele vai até o 3º nível, que é qual? Com todas as tuas forças, né? Ou seja, com todas as tuas possibilidades. Põe ele no seu cavalo, sai puxando, paga lá na hospedaria, fala, olha, eu me comprometo com mais aí, se gastar mais aí, pendura aí que depois eu pago. Com todas as tuas forças, com todo o teu mundo, todas as tuas possibilidades. O samaritano foi o único que amou a Deus nesses 3 níveis dentro dessa parábola.
ouvindo essa parábola, João estava por ali também, ele devia estar pensando assim, nossa, isso aí foi indireta para mim, que eu queria queimar, né, o samaritano tudo, nem foi um samaritano que foi, que fez a coisa certa, né? Porque a gente tem disso também, né? A gente vai num lugar, uma cidade, ou um evento, e às vezes alguém trata a gente mal, ou com desdém, ou de alguma maneira mal. Aí você pega a raiva da cidade inteira. Nossa, a cidade é uma porcaria. A cidade, às vezes tem 1 milhão de habitantes lá. Mas aquilo que uma pessoa fez, você dilui em todos, né? É equivocado, a gente tem que fazer o contrário. O bem que uma pessoa fizer, a gente põe na conta de todo mundo. O Evangelho nos pede isso. Esse olhar mais piedoso, misericordioso, assim, com os outros. Procurar olhar as coisas boas, olhar aquilo que é de bom, né? O Chico sempre dava essas lições, sempre, sempre. Certa vez, Chico caminhando com os amigos lá numa peregrinação, quando vê um cachorro morto lá no meio do caminho, mas morto já há muitos dias, já compondo, né? Aí tinha que passar perto do cachorro, né? Aquele cheiro horrível, assim, todo mundo, ai, nossa, que horror, que isso? E todo mundo reclamando, reclamando. Depois que passou, assim, o Chico falou para os outros assim, mas vocês viram que dentes lindos? Olha a lição de Chico, né? Numa situação dessa, né? Um cadáver putrefato do animalzinho ali, ele extrair algo de bom, assim, né? É uma lição, né? Para a gente olhar o lado bom de tudo. No caso lá dos samaritanos, né? Jesus pega exatamente aquele que todo mundo hostilizava, aquele que para eles não valia nada, né? Para os judeus não valia nada, o samaritano, para ser o único que de fato cumpre os mandamentos lá. Aí depois que Jesus conta essa história, já caminhando para a nossa finalização, conta a parábola, o que Jesus faz? Porque vocês lembram que o doutor Daley perguntou, né? Quem é meu próximo? Jesus responde? Não, ele conta a parábola e no final da parábola ele devolve de novo a pergunta. Ele fala para o doutor Daley assim, olha, contou a história, né? Quem te parece que foi o próximo do homem que caiu? Mas é muito relevante, importante essa pergunta de Jesus, sabe por quê? Porque ela muda totalmente, assim, ela desloca o ponto de vista que normalmente a gente tem. Jesus está falando do doutor da lei, mas está falando para todos nós também. Porque o doutor da lei, qual que foi a pergunta dele? Quem é meu próximo? Tipo assim, escolhendo quem é o próximo, né? Aí fala assim, meu próximo, essa senhora aqui, próximo aquele lá, tipo escolhendo quem é o meu próximo, né? Jesus muda completamente essa perspectiva quando fala, devolvendo a pergunta, diz que o doutor dá dizendo, quem te parece que é o próximo dele lá que estava caído? Jesus está falando assim, ei, se você for o caído, quem você acha que vai ser seu próximo? Você vai perguntar se é judeu? Se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é espírita? O próximo vai ser aquele que te estende a mão, né? Muda completamente a perspectiva, porque a gente, quando trata de qualquer assunto, assim, vai falar de perdão, a gente fala, nossa, como é difícil perdoar. É difícil perdoar. Mas a gente nunca se coloca na posição de quem precisa de perdão de alguém, do perdão divino. A gente precisa fazer esse exercício, se colocar naquela posição mais difícil. Aí o samaritano, o doutor da lei, não tendo outra alternativa, né? Ele nem fala samaritano, né? Ele só responde assim, né? Ele ter respondido assim, cabisbaixo, né? Resmungando, falou assim, quem foi o próximo foi quem usou de misericórdia para com ele. Ele não falou samaritano, né, mas reconheceu a misericórdia ali do samaritano nessa história, né? Misericórdia, Guimarães Rosa tem uma definição assim lindíssima para misericórdia, né, que é um poeta mineiro, né, foi um poeta mineiro, ele dizia assim que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. É isso que tem que fazer. Colocar o coração, porque a gente coloca, sabe o que? A gente coloca o raciocínio. Tem uma miséria ali, a gente vai lá pensar, vai lá olhar. Basta ter um acidente aqui, daqui a pouco, não sei de onde sai tanta gente assim. Em 5 minutos tem 100 pessoas ali em torno do acidente. 100 pessoas para ajudar? Não, 100 pessoas curiosas. Quem se deu, morreu? Quem que era? O que aconteceu? Quem estava errado? Eu preciso colocar o coração na miséria do outro, né? Lá, deixa eu ver se eu posso ajudar. Eu não posso ajudar, não vou atrapalhar, deixa eu seguir adiante. Então a lição de Jesus ela é muito forte, ela é muito direta para todos nós, assim, para a gente realmente, né, ver o próximo
como se fôssemos nós necessitados dessa ajuda, porque, é claro, não sabe, já precisamos muito nesse caminho da vida de ajuda e vamos precisar muito ainda. E a gente vai saber certinho quem é o nosso próximo, que a gente possa também ter essa atitude proativa, assim, de ir lá e auxiliar, de estender a mão, de amar a Deus em todos os níveis mesmo. Encerrando aqui rapidamente uma historinha pequenininha do Chico, né, que hoje estamos em abril ainda, né, hoje é 27 de abril. E uma história muito interessante do Chico. Ele foi fazer uma palestra em São Paulo, uma palestra não, um evento lá, ia psicografar, ia falar, isso na década de 70. Era a inauguração de uma casa espírita. Aí ele foi lá, fez e tal, ficaram lá até tarde, né, aquele trabalho que demorava. Aí, já quase 11 horas da noite, todo mundo saindo assim, despedindo, eles já estavam lá na rua assim, aí o Chico falou assim, eu preciso ir no banheiro. Aí o pessoal ficou lá no portão assim, o Chico voltou para usar o banheiro, lá dentro da casa espírita. Aí nisso que o Chico estava lá dentro, veio um homem, um senhor assim, com 3 crianças pequenas, isso em São Paulo, na época de frio, 11 horas da noite, né? Aqueles companheiros ali que inauguraram a casa espírita, né? Então, o que eles fizeram? O homem veio pedir ajuda, pelo amor de Deus, eu estou precisando de ajuda, eu estou aqui, né? As crianças estão precisando de um amparo, né? O que eles fizeram? Eles foram dar uma lição de moral no homem. Foram falar assim, senhor, eu sair na rua para pedir, ainda levar as crianças, para querer sensibilizar os outros, usando a criança para não sei o quê, e deram lição de moral, e falaram, e o homem baixou a cabeça e foi embora. E assim, na rua, já quase dobrando a esquina lá, aí o Chico volta, né? No banheiro, tá voltando, para acabar de fechar a casa e seguir embora, né? Aí fala pro Chico, né? Como se fosse uma grande performance, tipo, aquele homem lá vê bem, tá usando as crianças para pedir esmola, vê bem, essa hora da noite, olha que coisa, que crime, né? Tal, mas nós falamos de irmã, nós falamos de Jesus, falamos de Kardec, deu uma lição nele. Aí Chico botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, aquele homem, ele é um herói, ele é um herói. Ele foi abandonado pela mulher, ele está desempregado, ele está ali lutando para ficar com seus filhos e cuidar dos seus filhos. Pelo amor de Deus, vamos ajudar. Aí o povo acordou, né? Aí viram o baixo feito, aí corre daqui, foram lá atrás do homem e tal, e ajudaram, né? Para ver como que precisa ter um olhar assim realmente caridoso e de ser o próximo daquele que está caído. Que um dia pode ser a gente que vai estar caído, né? Muita paz, muita luz a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês.